Pessoal, nós estamos então chegando na quarta, né, edição dos nossos encontros sobre os projetos de ERER, de EABI na rede pública de Porto Alegre, né? Nós estamos em novembro, então, o mês da consciência negra, e nós convidamos colegas, professores, né, que são engajados na temática da educação das relações étnico-raciais para conversar durante 4 encontros, né? Esse encontro de hoje ele encerra a série, né? Nós tivemos o primeiro encontro que tratou sobre educação especial, né? ERER Educação Especial. O segundo encontro tratou da ERER na educação infantil. O terceiro encontro nós tivemos uma conversa sobre ERER e ensino fundamental, e hoje, para esse encontro, nós vamos falar sobre a ERER na EJA e no ensino médio, na rede pública municipal de Porto Alegre. Para esse encontro de hoje, então, nós temos dois colegas, né, da rede aqui participando conosco, né, o Matheus Pereira Hernandes, né, que é professor de História, e a Luciana Conceição também, que é socióloga, né, e trabalha com as questões das sócio-históricas na rede pública municipal de Porto Alegre. Esse encontro, então, ele vai apresentar, né, 10 escolas, né, o Matheus vai apresentar o trabalho desenvolvido em 5 escolas, e a Luciana Conceição vai apresentar o trabalho desenvolvido em mais 5, e outras 5 escolas da rede. É importante a gente relembrar, então, nesse encontro, né, de encerramento, que nós tivemos 34 registros, né, 34 relatos de 30 escolas da rede pública, né, que ao longo dos tempos tem organizado um movimento, né, de fortalecimento da educação antirracista na rede pública de ensino. Nunca é demais lembrar que esse movimento, né, é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais, né, dos movimentos sociais negros, e tem sido um contributo muito importante assim nas escolas da rede pública, né, que são redes públicas, que são da rede pública periféricas, né, na cidade de Porto Alegre, e que trazem para dentro do ambiente escolar uma discussão muito próxima das realidades sociais que a gente vive. Então, hoje, né, a gente vai conversar um pouco, né, com o Matheus e com a Luciana, né, e eu já coloco aqui para os dois, assim, a questão de destacar, né, nesse primeiro momento, assim, a importância da gente desenvolver e construir um currículo, né, que tenha a ERER como referência nas escolas, né. Isso tudo em consonância com a legislação da Lei 10.639 e a 11.645. Né. Vamos conversar um pouco também sobre o surgimento dos EABs na rede, né, o impacto que esses espaços educativos afro-brasileiros e indígenas eles têm feito, né, tem feito acontecer dentro das redes, das escolas da rede pública, e também destacar, né, esses projetos e objetivos em comum, né, entre as atividades da educação antirracista que são desenvolvidas pelos IABIs. É importante destacar também que o racismo, né, é uma questão muito presente dentro da sociedade brasileira, né, e é uma marca social que a gente tem. Então, a educação ele tem esse papel transformador, né, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. E aí eu já passo, né, a bola aqui primeiro para os dois, assim, fazer uma breve apresentação, né, começando com o Matheus e depois a Luciana, ou vice-versa, né, destacando aí qual é a importância, né, da gente desenvolver e construir o currículo da ERER nas escolas da rede pública. Acho que pode começar, Luciana, por favor. Então, eu me chamo Luciana Conceição, sou socióloga por formação, professora na rede municipal de Porto Alegre. Iniciei a carreira no magistério há alguns longos anos, né, sempre trabalhando com a EJA. Atuo também em pesquisas, sou uma defensora da educação popular e estou lotada hoje na EMEX José Loureiro da Silva, que se localiza no complexo da Vila Cruzeiro, entre a Vila Cruzeiro e o bairro Cristal, e coordeno um EAB,
dentro dessa escola. E também constituo um grupo de mães pretas, uma associação de mães pretas, e dentro dessa caminhada eu componho o EAB já desde o início, desde o final de 2022, eu componho e constituo esse EAB na escola José Loureiro da Silva. Então, um trabalho árduo, assim, que a gente começou um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, numa escola que já tinha bastante atividade voltada para a ERE, né? Então a gente deu segmento qualificando e evidenciando esse trabalho que já era feito através de um mapa conceitual que foi constituído dentro dessa mesma escola, e seguimos hoje colhendo alguns frutos, assim, né, das que nos antecederam enquanto EAB e tentando qualificar cada dia a ERER dentro dessa comunidade escolar. Bom, eu me chamo Matheus Peregrino Hernandes, né? Como já foi apresentado, eu sou professor de História. Eu sou formado na URGS, faço meu mestrado em Ensino Profissional de História atualmente, na mesma instituição. E atualmente, então, na Rede Municipal de Porto Alegre, eu trabalho desde 2018, sendo que no momento eu trabalho em 2 escolas da rede, ambas voltadas exclusivamente para a educação de jovens e adultos. Numa delas é o CEMET Paulo Freire, né, o Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores, e no outro eu trabalho na MF Porto Alegre, mais conhecido como EPA, onde eu sou coordenador do EAB, também trabalho na inovação tecnológica lá, sendo essa uma escola de atendimento mais voltado, acho que seria o melhor termo, né, para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Então tá. Eu não posso deixar também, né, de dar os créditos a quem merece, quem está por trás aqui nos bastidores hoje. Né, tem o Zé Luiz, né, e a Rayane, que são os nossos apoios técnicos, né? O Zé é um dos coordenadores eméritos do programa, né, que organiza essas ações aí, o Fazendo Pedagógico. E a Rayane é nossa especialista aí nas redes digitais. Então, gostaria, né, de agradecer a eles também, ao Evandro, né, que é um dos coordenadores do projeto, junto com o Rafael Arenhout, ambos da Faculdade de Educação. Então tá, falar um pouquinho então do surgimento dos EABs, né, na rede, e como vocês percebem o impacto, né, desses espaços educativos afro-brasileiros e indígenas dentro do ambiente escolar. Agora vamos inverter um pouco a pauta aí, Matheus. Qual é a tua impressão sobre os EABs dentro da escola e o que isso impacta assim, né, nesse cenário? Perfeito, até eu ia dizer, né, Paulo, que talvez quem possa falar um pouco, a Luciana pode falar melhor da trajetória, para estar desde o começo, né? Eu entrei nas coordenações de EAB na metade do ano passado, e eu acho que o elemento mais impactante, de fato, que se observa, né, é que com a presença do EAB, de fato, se faz um fomento da discussão das questões, né, étnico-raciais dentro do currículo, né? Então a gente está ali meio para fustigar os colegas, os seus planejamentos, né? Eu gosto de sempre dizer que a gente é uma espécie de agitador nesse aspecto dentro da escola. E a gente tem conseguido, né, com, claro, muito trabalho, né, e acho que com muita competência também, conseguir desenvolver os trabalhos, né, e trabalhar juntamente com os colegas, com a supervisão, com a equipe diretiva, o fomento dessas discussões dentro da escola. Né? Por exemplo, só para citar assim, né, questões que a gente traz, eu sou um coordenador de EAB, né, de um espaço educativo afro-brasileiro indígena, mesmo eu sendo uma pessoa branca, né, mas é porque falta professores negros dentro da escola. A escola que eu trabalho tem pouquíssimos, por exemplo, e a gente acaba assumindo essas posições, em parte pela falta, em parte também para demonstrar o nosso apoio, né, dentro dessas temáticas, assim, nessa questão. E isso é bem interessante para a gente conseguir acesso aos colegas que ainda têm dificuldades com essas temáticas, né, de entender a importância
que esse debate tem dentro da escola, né? As escolas municipais, em geral, trabalham com públicos de áreas mais periféricas ou de vulnerabilidade, então a gente tem um público negro bastante representativo dentro desses espaços, e que esse modelo de educação que vem aí desde o século passado, né, ele já demonstra um certo esgotamento, e essas questões associadas à cultura afro-brasileira, à cultura indígena, se mostram cada vez mais pertinentes dentro desses espaços, e acho que os EABs trabalham bem nesse aspecto. Leigo. A gente começa a se dar conta de quanto tempo a gente está na rede municipal e na militância, quando a gente para fazer um apanhado, né, uma retrospectiva histórica, né, então, tanto eu quanto o Paulo, né, a gente esteve juntos aí nessa caminhada para a efetivação da Lei 10.639, depois da 11.645, então a gente acompanhou bem assim essa luta que foi árdua, né, para se chegar numa lei para que se tornasse obrigatório isso nas escolas, e aqui em Porto Alegre foi oficializado com os EABs no final do ano de 2022, né? Essa implementação se deu através de uma resolução do Conselho Municipal de Educação aqui de Porto Alegre, em julho de 2022, e estabeleceu suas diretrizes curriculares, né, para a educação das relações étnico-raciais na rede municipal de educação, com o apoio e um olhar também do Tribunal de Contas, na pessoa do Jorge Serra, né, do advogado, procurador do Tribunal de Contas, para cobrar que isso se desse de fato, de acordo com as verbas que o município foi recebendo ao longo dos anos para efetivar a Lei 10.639 dentro da rede municipal. Lembrando que antes do ERER, a gente teve outros professores à frente na SMED, como o Manuel, como a professora Tavana, a Patrícia Pereira, né, estiveram à frente dessa assessoria, né. Com isso, a gente tem a Lei 10.639, e logo em seguida veio a 11.645, e aí agrega a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, mas aí de uma forma mais sistemática, né? E essa materialização dos EABs se deu de acordo com uma necessidade, né, de que hoje a gente está em 2025, e a lei é uma lei de 2003 e ainda não se cumpria de forma efetiva essa obrigatoriedade dentro do currículo escolar. Então, os EABs, eles entram, né, nas escolas com esse objetivo, né, qualificar os planejamentos dos colegas nas suas disciplinas, nas mais diversas áreas, para que se efetivasse, de fato, então, a lei, né. E aí os EABs, essa política dos EABs garantiu essa criação dessa função que exercemos hoje, eu e o Matheus, sem gratificação, né, uma função que nos foi estabelecida. Primeiro, o termo utilizado era educador referência, né, professor referência de EAB. Só que aí o termo professor referência de EAB nos colocou a incumbência de que nós tínhamos que entrar em sala de aula para lecionar ERE, e não é esse o objetivo do EAB. O objetivo do EAB é ser parceiro dos professores, parceiro da supervisão, para qualificar, então, os planejamentos dos colegas dentro da rede e dentro da escola onde atua. Hoje, este cargo foi reformulado, e aí vem com o nome de coordenador de EAB, que aí nos dá uma posição que nos equipara com a posição de uma supervisão pedagógica, por exemplo, né? E aí o nosso papel se dá em torno disso, né? Da formação continuada dos colegas, da qualificação dos projetos e dos planejamentos em sala de aula,
Junto a isso, a rede municipal de Porto Alegre foi contemplada com o selo Petrolilha Beatriz Gonçalves, pelo Ministério da Educação, pelo MEC, né, que foi um reconhecimento às redes de ensino que desenvolvem ações de valorização da cultura afro-brasileira e quilombola, e a rede municipal de Porto Alegre foi, então, contemplada com esse selo por conta de toda a trajetória que a gente tem enquanto rede municipal, com trabalhos voltados a isso, antes mesmo da obrigatoriedade da Lei 10.639 de 2013. Embora eu não estivesse ainda na rede municipal de educação nessa época, né, mas eu já atuava na rede estadual, e eu vejo que hoje esse impacto, né, desse trabalho todo que vem sendo desempenhado dentro da rede, se reflete hoje na rotina, porque a gente tem muito professor que é parceiro, assim, que pega junto, né, com o ZEAB, para incorporar essas práticas diretas, né, e isso é muito importante. Embora nem todos os professores tenham entendimento da importância da lei, mesmo estando dentro da periferia, em escolas periféricas, onde mais de 90% da comunidade escolar é constituída por crianças pretas e pardas, né? Muitas em situação de vulnerabilidade. E aí, quando o professor faz concurso público e entra nessa comunidade periférica e majoritariamente negra, às vezes eles demoram a entender a necessidade de uma representatividade para esses alunos, né, para esse corpo estudantil. Mas eu vejo que a gente está conseguindo avançar, assim, né, dentro da rede, e aí, então, a gente, eu percebo, né, eu vejo hoje que a gente avançamos, assim, eu não vejo que a gente tenha andado para trás, eu vejo que a gente está avançando, e o significado desse avanço se dá na implantação dos EADs dentro das escolas, né? E aí, quando o Matheus traz essa questão dele ser um homem branco na coordenação de um EAD, né, a gente precisa pensar que, sim, nós somos poucos educadores negros dentro da rede de Porto Alegre, da rede pública de Porto Alegre, e dentro desse grupo que é pequeno de professoras e professores negros, não são todos que possuem letramento racial nem entendimento de que são negros, né? Então, quando uma pessoa com um perfil assim compõe um EAB, por exemplo, isso ao invés de avançar dentro daquela escola, pode estagnar ou pode até construir um trabalho que já foi feito. Então, a importância de pessoas com conhecimento, com entendimento, letramento racial e principalmente parceiros na luta antirracista, isso é muito importante, né? Isso é o que vale. Então, eu vejo dessa forma, né? Que os EADs representam, sim, a materialização de uma política pública para transformar o ambiente escolar também num espaço ativo de combate ao racismo e de valorização das culturas indígenas e das culturas afro-brasileiras. Então, eu queria fazer uma reflexão assim, sobre essa situação, né? Nós temos boa parte dos nossos professores que trabalham no EAB de professores não negros, mas eu sempre digo assim, ó, que a luta antirracista ela não é uma luta de negros contra brancos, né? É uma luta de negros e brancos contra o racismo. Então, é muito importante que a gente tenha esses aliados, né, na luta para a gente poder avançar, e acho que a gente avançou bastante na rede, né? A Luciana também colocou assim, a gente trabalha, né, sem gratificação, né? E é um pouco isso, assim, e isso também traz as lutas dos movimentos sociais, né? Traz a luta do movimento negro, porque a gente faz muita coisa no esforço militante. Eu também uso essa expressão, né? A gente faz muitas das coisas que acontecem dentro das redes em função da educação antirracista dentro da escola, né? Ela se dá, né, a partir do esforço militante, a partir do esforço de várias pessoas, né, que têm trabalhado assim de maneira incansável, né, em função da luta contra a educação antirracista e para da implementação da lei, né? Me lembro do Vander, da Adriana Santos, né, da Lúcia Brito, de outras pessoas que são referências
e que, além, né, das que a Luciana já citou, mas que são referências e construíram e vem construindo esse movimento, e a gente está passando por aqui, daqui a pouco outras pessoas, né, vão continuar a caminhada, e resulta, né, no recebimento desse selo, né, da escola. E acho que é importante também a gente pensar que esse reconhecimento ele é um reconhecimento pelo trabalho, é um reconhecimento do trabalho coletivo. A gente não pode nominar assim, esse prêmio ele é o prêmio da Luciana, né, do Matheus, do Paulo, desse, daquele outro. Não, é um esforço coletivo, e aí eu vejo isso muito assim como o quanto que o impacto, né, que a Lei 10.639 tem feito em educação antirracista, tem feito na educação brasileira. Porque eu acho que esse movimento ele é um movimento de transformação das relações na educação, porque é um movimento que surge da base social. Ele é um movimento que surge como, né, não foi uma decisão verticalizada, assim, né, de cima para baixo. Né? Muito pelo contrário, é uma decisão que surge dos movimentos sociais, né, que vão agir na política, que vão instrumentalizar o Estado, né, ou vão propor para o Estado essa transformação. E muito disso se deve à ação que acontece a partir da base social, a partir das realidades, né, que a gente está conversando aqui, das realidades das escolas de periferia. E acho que é isso que a gente vai ver a partir de agora, então, né. Vamos ver quem vai apresentar primeiro, o Matheus, o Alu, né, nós temos 10 escolas para ver os trabalhos hoje nesse encontro, né? Então vai ser, o Zé vai fazer uma apresentação, né, e a partir de agora, e aí os guris vão comentar, assim, um pouco dos trabalhos que eles leram ali, né, dos relatos que os colegas fizeram. Nós recebemos relatos intensos de trabalhos muito qualificados, né, que são, assim, para usar uma expressão que o educador usa, né, no chão da escola, né, que são trabalhos feitos lá dentro do ambiente escolar, né, a partir desse trabalho, desse esforço, muitas vezes militantes de professores abnegados aí que acreditam na causa da educação antirracista e que fazem as coisas andar para frente e para cima. Então, vamos passar aí a apresentação dos trabalhos. Então, né, Começamos com o Matheus, né, falando sobre a EPA. Isso, exato. A gente preparou um roteirinho, né? Então a gente quer falar sobre os projetos dos EABs nas escolas, né? Eu vou começar com a minha mesmo, né? Que é a EPA. E o que eu tenho para destacar, né? Assim, primeiro, né? O EAB da EPA vem se reestruturando, porque nós somos uma das escolas atingidas na enchente, né? Os porto-alegrenses estão meio anestesiados com relação a isso, às vezes, né? A gente lembra pouco, até na minha opinião, da enchente histórica do ano passado, mas a EPA, como uma escola afetada, assim, atrapalhou todo o desenvolvimento desses projetos, assim. Mas a gente tem avançado, a EPA tem uma questão sensível, que é com espaço predial. A gente é uma escola com espaço predial muito pequeno, mas a gente tem conseguido galgar, então a gente tem conseguido um espaço para o EAB lá, né, e a gente tem desenvolvido, então, alguns trabalhos na coletividade com os professores da escola. Então, o primeiro deles foi o desenvolvimento do trabalho. Pode ir descendo, Zé, por favor, né, que é a nossa visitação ao Museu do Hip Hop, e aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho junto aos professores, tanto das iniciais, das totalidades iniciais, quanto das totalidades finais da EJA, né, já que é uma escola exclusivamente para EJA, para esse letramento dentro do hip hop, né? Então foi muito interessante, porque a gente conseguiu envolver todos os professores. A gente executou não só nas aulas das suas especificidades, né, sejam das professoras referências, sejam dos professores das áreas nas finais, mas a gente tem ali na EPA também o projeto temático, que é uma atividade que ocorre às quartas-feiras, né, que é de trabalho coletivo, né, de multidocência, assim, na qual a gente mistura as turmas, mistura os alunos, mistura os professores, e isso foi um trabalho muito legal, funcionou muito bem, né? Eu acho que só reforça a potência que o trabalho do EAB tem junto aos professores, né, e o impacto que isso tem nos currículos, né? Então foi bem legal. O segundo aspecto que eu entendo, né, que são os EABs na formação, uma espécie de integração entre as escolas. Eu não tenho fotos aí no projeto, mas a gente conseguiu fazer um alinhamento pedagógico, né, do formação para ERER entre o EAB da EPA e o EAB Marielle Franco, do CEMET Paulo Freire. A gente fez uma formação conjunta para aproximar essas escolas que têm essa singularidade dentro da rede, serem exclusivamente para a EJA. Então isso foi um elemento muito legal, muito potente dentro desse aspecto, assim, né? Então acho que da EPA, acho que isso que eu tenho para acrescentar.
seguindo o roteiro aqui, a gente vai para o CEMET Paulo Freire. Se você puder botar o CEMET aí, por favor. Aí, né? Então, vou falar em nome dos colegas aqui, né? Queria destacar os coordenadores lá do CEMET, né? A Jace e o Léo, e até deixo aqui registrado para o vídeo, né? Meu abraço sincero para o Léo, porque é para ele estar aqui hoje. Ele teve uma questão muito sensível, familiar, da qual ele não tem condições de estar aqui no momento, então quero desejar, antes de tudo, meu abraço fraterno ao Léo, que é um grande amigo meu, né? Então, o Léo já há muitos anos desenvolve trabalho de estudos decoloniais, né? Fez uma dissertação de mestrado dele envolve Morro da Cruz. Já se é uma professora também da rede estadual, que leciona em escolas aldeadas lá na Lomba, né? E eles, então, desenvolve o trabalho do EAB Marielle Franco, né, que estabeleceu uma parceria com o Instituto Marielle Franco, né, eles também têm uma prática muito legal de reuniões presenciais e online com um grupo de professores para constituir, professores e funcionários, para constituir ideias e articular propostas para toda a escola. Eles conseguiram também, muito interessante, o CEMET tem passado por uma grande reforma, e nessa reforma eles conseguiram um espaço para uma sala, então não é apenas um espaço para o EAB, mas sim um espaço pensado para o EAB, acho que isso é um elemento importante, né? E o CEMET tem como um elemento central do seu público a diversidade, né? Então, um dos elementos que nos chama a atenção lá, só a título de exemplo, né, é que a gente tem desde líder quilombola, né, até cacica dentro da escola enquanto alunas. Então, eu acho que isso torna ainda mais importante o destaque dessas atividades, porque, né, não é uma coisa que muitas vezes pode parecer distante, né? Não, nós temos alunos aldeados, tem alunos quilombolas, né? Esses pontos aparecem ali e eles então conseguem relacionar os trabalhos a partir disso, né? Buenas. Seguindo aqui então para a próxima escola, né, a gente vai para o Gabriel Obino. Perfeito, né? Então o coordenador lá do Gabriel Obino é o meu colega de mestrado, o Bruno, né? O Bruno tem as questões do tema da religiosidade afro como um tema muito pertinente para ele, é importante para ele, ele leva isso, eu acho que isso é importante destacar, que às vezes existe um melindre na questão do tema da religiosidade, né? E ele abordar essa questão eu acho super importante, né? O EAB do Gabriel Albino é chamado Voz de Virges, né? Que é uma homenagem a uma pessoa relevante dentro da comunidade, então acho que isso é legal de destacar, né? Na construção dentro da sua comunidade, esse elemento, né? E aí ele tem dois projetos ali, né? Que é o projeto Obino Antirracista, na qual ele vai trabalhar em parceria, né? Desde as professoras das iniciais e das finais, em conjunto. Às vezes ele em parceria, né? Às vezes o atendimento dele direto, mas às vezes em parceria com os professores, na construção, então, dessa articulação de um currículo antirracista. E, por fim, né, ele tem um projeto de contraturno chamado Projeto de Memória e Ancestralidade, que é o que está aparecendo ali, né, que é aprofundar o conhecimento dos estudantes dentro da ancestralidade. A escola, se eu não me engano, é alocada próxima de um espaço quilombola, né, então acho que esse elemento também reforça a pertinência desse trabalho aí. Né. Seguindo, então. Né, depois, a MF Vila Lobos. Dando sequência, então, né, a gente tem o EAB Preto X, né, que é coordenado pelo Ronald Augusto. Bom, o Ronald é uma figura conhecida da cidade de Porto Alegre, né, um filósofo, escritor, músico, né, ele também é muito reconhecido nesse período que a gente está também por ele ser um amigo próximo do Oliveira Silveira, então ele dá muitas entrevistas, né, ele é um escritor negro, também ele fala muito sobre isso, e ele traz toda essa diversidade do pensar e expressar para dentro do EAB Preto X, que fica na MF Vila Lobos, assim. Acho que a gente destaca no trabalho dele as oficinas de escrita criativa, né, que esse ano, estava até vendo fotos nas redes sociais, né, eles conseguiram a produção de um livro, né, que parte dessa oficina de escrita criativa, mas ele vai se somar com produções textuais de outros alunos que fizeram em outras atividades da escola,
chamado Nossos Poderes, Nossos Desejos, né? Então eles estavam até autografando essa semana aí na feira, achei muito legal, na qual ele se coloca, né, como um compromisso da liberdade criativa na escrita, né? Ou seja, os temas de ERER, eles vão aparecer, mas não porque há um encaminhamento da parte, né, do Ronald para que os alunos façam isso. Não, ele deixa a liberdade criativa e ele deixa, então, que as temáticas venham aí. E dentro dessa liberdade, né, acho que rompe também com uma espécie de limitação temática que a gente vê, né? Então, só, um indivíduo é negro, ele vai ter que escrever sobre, né, temáticas, entre aspas, associadas à negritude, né? Então, assim, isso é um preconceito e uma limitação da nossa percepção, né? Olha, um indivíduo negro pode escrever sobre o que ele quiser, né? Ninguém faz esse questionamento com uma pessoa branca, né? Tem que escrever sobre temas da branquitude. Não, ele escreve ficção científica, escreve aventura, escreve fantasia, faz crítica social, né? Então todos estão abertos a fazer toda essa produção. Então acho que esse é o grande elemento que ele traz ali, né? De que então indivíduos negros, indivíduos indígenas têm a sua liberdade criativa, né? Esse é o trabalho que ele se propõe ali, é um ponto central para ele, como é destacado no projeto ali, e que eu acho que é bem relevante para a gente colocar, né? Seguindo então para a última das minhas apresentações, né? O EAB Dandara dos Palmares, da EMF João Antônio Satti, né? Infelizmente eu não tenho uma proximidade tão grande com o EAB da Dandara dos Palmares como eu tenho das outras escolas. Conheço o Ronald, conheço o Bruno, né? Mas eu gosto de destacar a partir do que foi escrito no projeto, né? Que o EAB ali está além de um espaço físico dentro da escola, né? Ele é um espaço de encontro, estudo, reflexão e acolhimento. E é que eu acho que é isso que todo o EAB se propõe a ser, né? Nem todos chegaram nesse ponto ainda, mas é legal que eles já tenham colocado isso como destaque no seu trabalho, né? E eles fazem diversas ações dentro do turno. Outro elemento que eu acho legal de destacar foi a escolha da matrona, que dá nome então ao EAB, né? Porque não foi só os professores levaram os nomes, mas na hora da escolha não foi envolvimento só dos professores e dos alunos, eles conseguiram, né, fazer o envolvimento de toda a comunidade para então produzir a escolha do nome da matrona. Eu achei muito legal isso, né? Porque é isso, né? A educação da escola se faz na comunidade como um todo, né? Então esse é um elemento importante. A coordenadora é a Luciana Mendes, e aí acho que ela tem um grande mérito de conseguir, né, ultrapassar o espaço físico da escola e conseguir levar, né, a ERER para dentro da comunidade e ao mesmo tempo a comunidade para dentro da escola. Eu acho que são os elementos que eu tenho para destacar aqui a partir da leitura, e agora eu deixo para a Luciana dar sequência. Muito obrigado. Antes de passar para a Luciana, só destacando, né, Matheus, que parece, não é só a EJA, tá? Só para a gente, os EABs aí, eles perpassam lá no ensino fundamental, porque a gente vê imagem, às vezes, né, ensino fundamental, mas a gente está discutindo a EJA, mas é que esses EABs que vocês estão analisando, eles estão perpassando também pelo ensino fundamental, pela EJA, só para deixar, né? Não, claro, eu tentei falar justamente assim, meio genérico, para não focar nesse aspecto seja da EJA, né? Sim. Os trabalham nas escolas, né? Tá certo. Então vamos começar. O espaço é o espaço educativo, né? A prazer indígena. E aí eu gostei dessa fala final aqui né, do Matheus sobre o IAB Dandara, né? Porque o IAB ele transpôs os muros da escola e tu vai definir, né, o nome da matrona do espaço dentro da própria comunidade. Isso aí é extremamente significativo, assim, né? Só para constar, essa não é uma fala minha, né? Tá no projeto ali que eles encaminharam, na verdade, quem fez foi. Não, isso, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para reflexão, né? A gente começa a ver a dimensão que o projeto vai tomando, né? Por exemplo, lá o IAB do Gabriel Albino, né? O IAB do Gabriel Albino é do lado, né,
do quilombo dos Alpes, né, que é uma referência significativa dos territórios negros urbanos aqui em Porto Alegre, né? Quer dizer, é um movimento muito significativo, assim, muito interessante. Eu também queria me somar também, Matheus, aí, né, mandando um abraço para o Léo, né? Mandando um abraço para o Léo aí, porque a gente estava articulando todo o movimento e no fim, né, a gente vai ter que fazer outros rearranjos. Mas que bom, né, que a gente está aqui também conversando, né, enquanto ele cuida das questões pessoais que são necessárias. Acho que a gente precisa cuidar da gente um pouco e dos nossos, né? Mas estamos bem representados aqui. Né? Obrigado. Mandando um abraço para o Léo e passando, né, para a Lu aí falar um pouco, então, das escolas que ela vai apresentar para a gente aí. Então, a fala do Matheus vem de encontro às escolas que eu vou apresentar aqui para todas e todos hoje, né? Meu abraço fraterno para o Léo, né? Que ele consiga se restabelecer o quanto antes. E meu abraço forte. Um baita parceirão da gente aí, né? Na luta. Eu já tinha trazido antes, né, a importância dos EADs dentro das escolas. Algumas escolas possuem mesas, né, e aí tem aquela formulação do tamanho das escolas, né, as escolas tamanho P, tamanho E, tamanho G. A escola que eu trabalho, a EMS de Belo Horizonte da Silva, é uma escola tamanho G, então atende os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Ainda tem a escola de dança, a EQD, né, e que atende a comunidade externa também, ali do entorno, né, e essa questão de EJA é muito interessante porque, geralmente, quase sempre, quando as escolas possuem 3 turnos, a EJA é aquela que é um pouco mais esquecida, assim, né, para algumas atividades. E aí precisa ter professores firmes e fortes para lembrar e potencializar a existência desse turno noturno, que geralmente atende familiares das crianças que estudam lá durante o dia e tal, né? Então, na escola onde eu trabalho existe a EJA. O Matheus trouxe a escola Gabriel Obino, que atende muitas crianças e jovens do Quilombo dos Alpes, né? Na José Loureiro da Silva, o quilombo mais próximo que nós temos ali no território é o Quilombo Lemos, mas a gente não, na escola não tem nenhum aluno dessa comunidade quilombola, mas o EAD atende 3 turnos, turno manhã, tarde e noite. Eu iniciei no EAD para atender o turno da noite, onde a gente sempre conseguiu fazer uma discussão legal, né? Pelo número de professores ser um pouco menor, a gente consegue fazer planejamentos em conjunto, a gente ainda tem a hora de atividade à noite, na sexta-feira, onde a gente pode se reunir para qualificar os planejamentos. Então, tem esse diferencial na ESE, né? Quando o Matheus traz a questão dos indígenas e dos quilombolas, né, eu trago à tona uma situação que é bem difícil e bem complicada, porque quando eu entro na rede municipal de Porto Alegre e aí coloco no meu planejamento a questão indígena e a questão quilombola, nessa escola, na José Loureiro da Silva, muitos alunos adultos se autodeclaravam de comunidades quilombolas, como as comunidades de Mussardas, como as comunidades de Morro Alto, indígenas das missões. Então, a gente teve essa autodeclaração, mas no sistema da Prefeitura de Porto Alegre, lá onde a gente faz o cadastro dos alunos na secretaria, não existe um campo onde ele possa se autodeclarar e dizer de qual comunidade ele veio. Então, só existe um campo onde as pessoas que trabalham na secretaria informam que a criança ou o adolescente é quilombola ali do entorno, né? Mas não tem um campo específico que a pessoa se autodeclare enquanto entre no sistema que a escola está atendendo pessoas quilombolas ou pessoas indígenas.
Então, não foi uma nem duas vezes que a gente se deparou com situações assim, que após uma aula, uma roda de conversa, um planejamento que tenha sido realizado, as pessoas se autodeclaravam em público para a gente: eu sou quilombola, indígena, etnia tal, de São Miguel das Missões. Ah, eu sou quilombola de Casca. Ah, eu sou quilombola de... E aí, eu me perguntei em algum momento, tá, e como é que a gente quantifica isso, né? Tem que ter alguma coisa no sistema. E daí, quando a gente entra no sistema, não tem esse campo para que a gente possa estar identificando e quantificando esse aluno que a gente está atendendo, principalmente o aluno adulto, né? Então, fechando parênteses, né, sobre isso, sobre as falhas do sistema, a gente inscreveu, enquanto eu, coordenadora do EAB, Luciana Conceição, e a minha colega Cristina Centeno, que compõe comigo o EAB na escola. O EAB, ele inicia no final de 2022, início de 2023. Então, eu estou desde o começo, quando tudo era massa, no EAB da escola. Então, o EAB começa com a Simone Flores, né? E aí, eu, de dupla da Simone. Depois, a Simone solicitou remanejo, foi para uma outra escola, e entra a Daniele Vieira, né? Aí a Dani Vieira entra para compor comigo o EAB, depois a Dani vai para assessoria, volta para assessoria, e aí compõe comigo o EAB, e agora, atualmente, a Cristina Centeno. E aí, o nosso EAB tem como matrona a Bia do Sopapo, que é uma personalidade da comunidade da Vila Cruzeiro, conhecida entre os estudantes, foi aluna da escola, né? Os seus filhos estudaram na escola, e a escola tem toda uma convivência e uma parceria com o Quilombo do Sopapo, que fica a metros da escola. Então, a gente faz muitos projetos juntos, e quando a gente fez a revelação, né, do nome do EAB, a gente conseguiu festejar, e as crianças estudaram sobre a Bia, fizeram um trabalho sobre a Bia do Sopapo, foi muito legal. Tambores de Freire veio festejar conosco e exaltar a Bia do Sopapo, trouxe os sopapos, a Bia trouxe o sopapo, tocaram, foi bem legal. Então, quando a gente consegue fazer esse encaixe, fica tudo muito bem. O projeto que a gente inscreveu foi o projeto Onadudu, né? Deixa eu ver a minha escola. Onadudu significa caminho preto, né? Ou caminho negro. E a gente pensou nesse grupo, masculinidade, por conta de pensar esse lado, né? De pensar os afetos e de ter esse olhar para os meninos. Então, em certo momento, aí, em certa feita, a colega Cristina foi mediar um conflito entre dois alunos pretos na escola e começou a conversar com eles enquanto um chorava, eles brigaram, discutiam, enquanto um chorava, o outro seguia firme, dizia para ela: eu não choro, né? Tipo, eu fui ensinada a não chorar, eu não choro. E o outro chorava e tal. E aí a gente pensou em ter esse olhar para esses meninos negros que têm eles tinham muitas atas no SOI, muitas visitas ao SOI, né? E já estavam passados como os alunos problema dentro da escola, então a gente conseguiu unir 15 meninos, a maioria deles do 9º ano, dos anos finais, e 2 do 6º ano. São encontros semanais para trabalhar os afetos. Pode passar um pouquinho para mim, por favor, ali na pesquisa. Isso, aí está um dos nossos meninos. Aqui. Então, pensando que esses adolescentes, eles enfrentavam essa construção ou desconstrução de identidade, né?
e estereótipos negativos, a gente pensa, então, em constituir esse grupo para falar das masculinidades negras e potencializar figuras masculinas negras para esses meninos, né? Exaltando todo o potencial deles. Então, a gente cria um espaço seguro, né, de aquilombamento mesmo, para que a gente possa refletir sobre as masculinidades, sobre os afetos, né, sobre as relações saudáveis, sobre as emoções, e desconstruir principalmente esses estereótipos que já foram criados lá atrás, né. A gente tem um espaço na escola, né, uma sala, que não é muito grande. A prioridade do EAB é sim qualificar os planejamentos, mas a gente também tem autonomia para que a gente possa constituir esses grupos com os alunos, constituir esses grupos com professores, né, para estar discutindo essas questões. Dentro do grupo masculinidade, então, a gente pensou em eixos, né, para trabalhar com os meninos, quem sou eu, de onde eu falo, o que é ser menino, o que é ser homem, né, porque muitos ali, num contexto de serem crianças ainda, eles têm uma posição muito firme dentro de casa, porque geralmente eles são filhos de mãe solo, né, sem a presença do pai em casa, e aí é uma cobrança muito grande em cima deles, né, tu é o homem da casa, tu é o que vai cuidar, tu é o que vai fazer. Então, dentro do grupo, a gente pensou em trabalhar isso e trabalhou isso durante o ano, que foi muito legal. Então, quando a gente traz referências negras de masculinidade positiva, a gente vê que eles deram um salto, assim, começaram a pensar outras possibilidades e outras formas de futuro, principalmente, né? Então, além do Ona Dudu, a gente também tem a Griotagem, que são os menorzinhos. Então, eles nos ajudam, assim, dentro da escola, né, a deixar o nosso mural atualizado, a trabalhar com os pequenos a questão do cabelo, né. É muito engraçado que eles chegam na sala de aula, a gente trabalha enquanto EADs, né, todos nós trabalhamos durante o ano todo várias questões. Então, assim, começa lá em março a questão do 21, o Dia Nacional contra a Discriminação Racial, e aí chega maio, a abolição, aí vai, o ano todo a gente tem pauta, né? E é muito engraçado que quando a gente estabelece para a griotagem entrar nas salas de aula e distribuir algum folder, né, alguma situação, eles perguntam para os alunos, eles são pequenos, assim, né, do 5º ano, 4º ano, eles entram nas salas de aula e perguntam, professor, de vocês já trabalhou sobre tal coisa? Vocês sabem quem são os lanceiros negros? E aí os alunos dizem, não, então o professor tem que trabalhar com vocês. Então, é uma outra coisa, os pequenos cobrar do colega do que a gente fazer essa cobrança, né? Então, é um negócio que é muito legal. Bom, enfim, já que esse é o EAD do qual eu trabalho, é claro que eu vou falar bastante sobre ele, dizer que ele é lindo, nosso EAD. Na minúcia. E os alunos dizem que o nosso EAD é muito bonito mesmo. Aí, na sequência, eu trago, então, para apresentar o EAD da Vila Monte Cristo, né, da MS Monte Cristo, que é coordenado pela professora Carolina Schneider. E aí, no EAD da Monte Cristo tem essa foto inicial aí, com a Deide, que é professora da URGS, do Colégio de Aplicação, né? E a professora Carolina, então, ela realiza ações de formação desde 2021, pelo menos, que eu acho que é o tempo que ela está lotada nessa escola. Dentro das atividades que são desenvolvidas dentro do EAD, ela aborda temas sobre o letramento racial, sobre o racismo, educação antirracista, traz à tona e reapresenta para os colegas e para os alunos a questão dos bonecos e das bonecas negras e negros, dos bonecos indígenas, uma nova forma de brincar, né? E as atividades de formação dentro da Escola Monte Cristo, através do EAB, se dão também de mobilizações como as gincanas culturais da consciência negra, que esse ano está na 3ª edição, o mês dos povos indígenas e o Julho das Pretas.
Até pouco tempo atrás, nós, enquanto EAB da Zona Sul, EABs da Zona Sul, nós nos encontrávamos quinzenalmente em cada escola para que a gente pudesse fortalecer esse contexto enquanto EABs dentro da Zona Sul e da especificidade que a Zona Sul possui, né? Porque cada região do município de Porto Alegre tem a sua especificidade. Então, quando a Carolina apresenta o projeto da Gincana, por exemplo, da Gincana Cultural da Consciência Negra, e faz essa troca conosco dentro dessas reuniões, a gente começa a repensar de outra forma dentro da escola. Então, por exemplo, na EMF José Loureiro da Silva, a gente fez a Gincanafro, né? Na Gincanafro, a gente tentou estruturar de uma forma específica, de acordo com o perfil da escola e o perfil dos alunos, né? Sempre incluindo os turnos de manhã, tarde e noite. Na sequência, vem o EAD Venceslau Fontoura, da professora Luana, coordenado pela professora Luana. O EAD Venceslau Fontoura, ele foi assumido há pouco tempo pela professora Luana, né? A professora Luana, ela vem da Restinga, então ela também tinha uma coordenação de um dos EADs das escolas da Restinga, e no EAD agora, que ela compõe, né, enquanto coordenadora, o EAD Venceslau Fontoura, eu estou falando com vocês olhando a minha cola, cara. Ela consegue, então, dentro da escola Venceslau Fontoura, que é uma escola na Zona Norte de Porto Alegre, uma escola que não possui EJA, mas possui os turnos de manhã e tarde, né? Ela consegue desenvolver algumas ações com os alunos e também com os professores. Quando a gente fala que a gente desenvolve ações com os alunos e com os professores, é por conta das parcerias através dos planejamentos. Então, quando um professor, por exemplo, ele desenvolve um planejamento para trabalhar algum tema específico com a ajuda do EAD, nada me impede de entrar naquela turma junto com o professor, com o ok do professor, para ajudar a desenvolver aquele trabalho, né, a desempenhar. Mas eu não posso pegar o projeto do professor e eu ir lá e fazer o projeto pelo professor. Isso não dá para ser e a gente não tem tempo e muito menos carga horária para fazer isso, né? Porque dependendo do tamanho da escola, o EAD tem 20 horas, ou tem 30 horas, ou tem 40 horas. E aí fazer 20 horas numa escola com mais de 1.000 alunos é impossível para um professor coordenador de EAD, né? E lá na Venceslau Fontoura é isso, então, a colega Luana, ela consegue, então, desenvolver várias ações, como roda de conversa, jogos, dinâmicas, né, atividades do cotidiano, e ela traz ali um desafio que eu vou citar para vocês aqui, que o Zé puder colocar lá no finalzinho, né, ela coloca, há professores que acreditam que o racismo não existe, que somos todos iguais, e que determinadas falas são apenas brincadeiras. Mas é exatamente por isso que a luta continua. A educação antirracista é urgente, necessária e transformadora. E aí eu trago para vocês que, infelizmente, em 2025, não é só lá na Venceslau Fontoura que a colega ouve isso, mas na escola onde nós atuamos, eu, o Matheus, o Paulo, né, a gente ainda ouve isso de colegas trazendo que não, eu nunca percebi que eu tinha tanto aluno preto e pardo. Não, mas nós somos todos iguais. Não, então, a gente ainda ouve isso, né? E o que eu vejo, assim, enquanto desafio maior para a gente, enquanto coordenador de EAD, dentro do serviço público municipal, é que não tem como a gente cobrar de um colega a obrigatoriedade da Lei 10.639, diferente do espaço privado. Se o colega estivesse numa escola privada com uma supervisão que fosse lá e apertasse, e ele não trabalhasse a Lei 10.639, ele é demitido, né? Agora, a gente não tem como, então a gente sempre procura trabalhar com as parcerias. Depois, senador... Luciana, só a Venceslau foi a minha primeira escola, em 2000, tá? E eu tive revisitando ela agora, que a Venceslau participou do Jornal Ambiental,
E eles já estavam com EJA. Agora, em 2025, eles criaram a primeira turma de EJA. Inclusive, eles estavam com uma proposta de fazer, porque a Venceslau é enorme, eu não sei se vocês conhecem, ele tem um espaço enorme, e eles têm um espaço que eles estavam querendo botar aqueles containers, porque a comunidade estava exigindo mais turma de EJA. Então, eles já estavam com turma de EJA, em 2025, tinha uma turma, já estavam com turmas de EJA. Ah, então foi esse ano, então. Esse ano começou todo isso, exatamente. Eles tinham EJA, e o EJA foi fechado, e agora esse ano eles retomaram lá as atividades de EJA. Eu realmente não sabia a informação que eu tinha, que não tinha EJA, até porque o Venceslau, o ano passado todo, não esteve presente nas formações em conjunto, né? Mas que bom que retomaram, porque é uma comunidade grande ali, né? Exatamente. E a tendência é que eles tenham mais, eles ampliem o EJA, eles vão ampliar as salas, né? Para ter mais turmas de EJA. Só aí da comunidade ali, né? De pessoas que vão precisar da escola. Que bom, uma remoção. Deixa eu aproveitar que tá todo mundo um pitaco, assim, só para acrescentar, a leitura final da Lu é bem pertinente, né? E uma das questões que a gente debateu nas formações da EPA com o CEMET foi o elemento da branquitude, né? Porque às vezes até a pessoa entende a questão da presença da cultura negra, mas não consegue entender a sua posição de privilégio dentro da branquitude, né? E aí a gente olha, isso também tem que perpassar nos diálogos aqui, porque, né, é um elemento importante para se pensar nas relações entre professor e aluno, relações de privilégio dentro do espaço escolar e assim por diante. Então, né, às vezes até a pessoa faz o discurso da valorização da cultura africana, afro-brasileira e indígena, mas ao mesmo tempo ela não consegue enxergar o seu lugar de privilégio enquanto pessoa branca, e aí eu entendo que essa discussão fica enfraquecida, né? Então, às vezes, se tu não pega pelo um lado, tu tenta pegar pelo outro aí nesse debate, né? Eu só queria fazer essa contribuição, porque acho que foi bem importante aquela leitura da Lu ali no final, e acho que esse é um elemento que tem que ser trazido também para a roda do debate. Obrigado. Até porque, enquanto EAB Dia do Sopapo, lá na Remessa de Loureiro da Silva, a gente teve várias fases, né? Teve essa fase dos colegas não identificarem os alunos enquanto, né? Identificar apenas como uma comunidade pobre e vulnerável. Sim, né? Mas a pobreza tem cor. E aí fazer com que esse grupo entendesse foi bem difícil, bem complicado. Então a gente começou a valorizar os colegas parceiros, né? E não estender saúde mental com esses colegas, assim, porque daqui a pouco não dá, a gente precisa escolher as batalhas, né? E quando a gente tem parceria na escola, mesmo que seja um ou dois, é parceria, a gente fortalece essa parceria e vai fazendo o trabalho, que uma hora a gente consegue unir mais pessoas, né, para essa luta. Depois a gente teve a fase de delegacia do racismo. Todos os casos de racismo passavam pelo EAD. E aí nos chamavam. Olha só, isso aqui é racismo. Olha só, isso aqui é racismo. E aí a gente contou com a parceria da professora doutora Adriana Santos, que daí esteve na escola, conversando com a direção, toque, supervisão, sobre os encaminhamentos e os protocolos que existem na rede municipal de Porto Alegre em relação a isso. Então, hoje nós não somos mais delegacia de racismo dentro da escola e a gente precisa também ter essa parceria, essa rede fora da escola para que a gente possa se fortalecer enquanto EAD, né? Principalmente nessas questões. Aí na sequência vem a escola, senador Alberto Pasqualini, e aí ela, com as colegas professoras Amanda Machado e Nara Regina Branco, e aí elas trazem um projeto que foi desenvolvido na EJA, que fala sobre jogos matemáticos africanos e mostra indígena. Então, vocês estão vendo ali as crianças e também alunos de EJA, nas fotos que o Zé está passando para nós. E elas trouxeram para essa troca os jogos matemáticos africanos e a mostra indígena.
E a culminância dos jogos matemáticos, por exemplo, desse projeto que elas realizaram na escola, se deu no evento Afrotinga, que é um evento conhecido na Restinga, né, e promovido pela Enesp Pasqualini todos os anos. E no mês de novembro, esse projeto, então, ele é aberto à comunidade. E aí, nesse dia que o projeto foi aberto à comunidade, que foi num sábado letivo, eles possibilitaram que a comunidade escolar tivesse acesso a esses jogos matemáticos africanos, né? E aí os professores puderam comparecer, sendo como monitores desses jogos, né, e contadores de história por trás dos jogos também. Depois a escola, e por último, né, a escola vereador Antônio Júlio, que também apresenta um projeto de EJA, que foi elaborado pelo EAD, na coordenação da professora Renata, e aí tem as fotos, né, e é o projeto Para e Reflita em Grupo, que aconteceu com os alunos da EJA, que foram momentos mensais em que o grupo de alunos foi convidado a pensar sobre assuntos latentes do cotidiano escolar e planejado pela coordenação do EAB. E digo para vocês que esse Para e Reflita é uma dica, né, que vem para quem trabalha com EJA, como nós que estamos aqui, né, fazer esse momento. Eu tive uma experiência, assim, na EJA nos anos iniciais, sobre a questão do raça-cor, né, então uma coisa é a gente trabalhar com as crianças, né, e trazer os lápis tons de pele, outra coisa é trabalhar com os adultos que já têm aquele pensamento formado, rígido, né, sobre o que é, e aí começam a vir, né, não, eu sou cor de cuia, não, eu sou bugre, não, eu sou tal cor, não, eu sou... Desconstruir isso e trazer para a nossa realidade é um negócio um pouco mais trabalhoso, assim, né. E aí a gente conta hoje na Loureiro da Silva com apoio e parceria do projeto Aquilomba, né, que é um projeto piloto junto ao Ministério da Igualdade Racial e outras entidades aí do movimento social que entraram na escola conosco há pouco tempo para desconstruir isso, principalmente com as sedes iniciais dentro da escola. E está sendo bem legal esse trabalho. Então, é tipo um Para e Reflita, assim como na escola Juste, né, que fez o Para e Reflita em grupo. Então, quando a gente para refletir e discutir em grupo, é muito legal, muito bom, né? Que é o projeto apresentado pelo Juste. E, para finalizar, eu digo que a gente, enquanto EAB, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com parceria, é impossível trabalhar sozinho, se a gente não tem as parcerias dentro da escola, então a gente procura uma rede fora da escola. Enquanto escolas da Zona Sul, a gente conseguiu se fortalecer, se reunindo, trocando, se apoiando, se escutando, né? Isso foi muito bom, assim, muito potente, e espero que agora, para 2026, a gente consiga retomar esses encontros. A troca entre os EADs realmente é fundamental, porque a gente não consegue parar assim para se ver, a não ser nos eventos que estão nas formações obrigatórias que são promovidas pela assessoria, né, enquanto médicos, e que a gente teve avanço sim, né, e que isso que a gente está plantando hoje, a gente vai ver lá para frente, quando a gente se aposentar, e como isso vai demorar, né, o Paulo já deve estar na fila aí da aposentadoria, mas eu e o Matheus vamos longe ainda nesse processo, então a gente vai ver ainda, a gente vai estar aí para ver ainda os frutos que a gente segue plantando agora dentro dessa coordenação. E como a gente não sabe o que vai ser amanhã dentro do governo, né, dentro desses governos, dentro dessa estrutura toda, eu acredito que o EAB permaneça, porque a gente tem essa parceria junto ao Tribunal de Contas, que está aí em cima desse governo, exigindo e fiscalizando, né. Então, eu agradeço a vocês, foi uma honra trazer aqui esses EABs parceiros, né, espero ter representado à altura, né, as nossas colegas e colegas aí dos EADs que a gente trouxe. Muito obrigada, pessoal. Agora eu vou fazer o Paulo se transformar de mediador para apresentador. O Paulo vai rapidamente, hein, Paulo?
Não, já, Apresentar o seu espaço lá, o Liberato, que aliás está sempre presente aí com a gente, né, Paulo? O Liberato já teve na questão do ambiental também, educação ambiental, agora está apresentando aí o trabalho do EAB lá, deixa eu botar aqui na tela, e apresenta aí o trabalho, Paulo. bem. Bom, o Liberato é uma escola, né, da Zona Norte, lá do Morumbi, né? É uma escola que também foi muito afetada pelas cheias, né? É uma escola de educação básica, então ela tem desde o primeiro ano desde o jardim da infância até o curso pós-médio, né? Nós tivemos inclusive um curso pré-vestibular lá que cessou as atividades esse ano, né? E é uma escola que tem, assim, na sua trajetória, de uma maneira bem intensa, assim, a discussão sobre a educação das relações étnico-raciais. Né? Nós temos lá na escola o NEAB, né? O título do nosso NEAB, a matriarca, né? O matrona, né? Como o pessoal fala, é a Maria Ulmira Machado, né? Que é a matriarca do Quilombo dos Machados, né? Que é uma comunidade quilombola próxima à escola, né? Nós temos 80 alunos quilombolas, desses 80 alunos quilombolas, em torno de 15, 20, eles são... Deixa essa foto aí, Zé, por favor. Eles são alunos oriundos, né, do Quilombo dos Machados, e a gente tem feito, né, todo um trabalho em todas as séries da escola com relação à educação das relações étnico-raciais. No ensino médio, né, mais especificamente, né, que é a parte que me toca aqui, a parte que me cabe, a gente tem alguns movimentos, né, que são resultantes da articulação do NEAB do EAB, né, desculpa, do EAB da escola com a própria mantenedora, né. Nós temos uma disciplina, né, no curso de magistério de formação de professores, que é a disciplina de Direitos Humanos e ERER, né. Nós temos duas professoras que trabalham a temática, né, especificamente com os alunos, que é a professora Márcia, que é parceira nossa, e a professora Júlia, né, e a professora Daniela Cardoso, que é a coordenadora do ERER, né, do EAB dentro do espaço da escola. Ela é uma pessoa que articula muitos movimentos junto ao ensino médio, né. Então, a gente tem diversas formações mesmo com os estudantes, e a discussão antirracista ela é uma discussão que permeia quase todas as atividades extraclasses que são oferecidas, extracurriculares que são oferecidas para os estudantes. Né? A gente tem um seminário também, que é um seminário tradicional dentro da escola, o Seminário dos Movimentos Sociais, organizado pelos estudantes de ensino médio. Então, durante toda essa jornada, todas as edições do seminário, a gente sempre traz a pauta, né, sobre a discussão das relações étnico-raciais com os estudantes. Isso oportuniza que o estudante da escola ele adquira, né, ao longo da sua formação de nível médio, uma consciência, né, crítica que vai além, né, daquela consciência cidadã, mas desperta muito para a questão da discussão da própria questão de afirmação da identidade, né, de autorreconhecimento e principalmente de localização do lugar onde está, né. Os alunos, por exemplo, eles têm feito um papel muito importante nas nossas formações, né. As lideranças comunitárias do Quilombo também são muito presentes na escola, conversando com os alunos, dialogando com os alunos e fazendo mediações, né, junto à direção da escola, de maneira permanente, assim. Então, o trabalho nosso é um trabalho muito consolidado, né, dentro do ambiente escolar. O espaço, né, onde o EAB ele se situa, ele é um espaço que está dentro do espaço da biblioteca. Então, é partilhado, assim, o espaço, ele é um espaço que está integrado ao ambiente da biblioteca, e muitas das ações que a gente faz de formação com os nossos colegas, com os professores e com os estudantes, eles são mediados também pela professora Daniela dentro do espaço de educação, né, ensino
das relações étnico-raciais. Nós temos uma preocupação agora, né, com relação ao andamento do ERER, mas ela que está associada à própria questão da permanência do ensino médio na escola. Nós temos uma grande preocupação agora nesses últimos tempos, que é, mais uma vez, né, a tentativa da mantenedora de encerrar as atividades do curso de magistério na comunidade, né, e, consequentemente, do ensino médio. Essa é uma preocupação que nós temos tido, né, porque cerca de 300 jovens da comunidade, né, que discutem, inclusive, a questão da educação das relações étnico-raciais, jovens negros da nossa comunidade ali, né, vão perder a possibilidade de estar dentro do ambiente escolar, né, durante o turno da noite. E a gente sabe que as esquinas da vida, elas estão aí, né, elas estão aí para serem cruzadas, elas estão aí para serem fechadas, né, estão aí para serem vividas. E a escola, enquanto esse espaço assim, de afirmação da identidade, né, de combate ao racismo, de combate às desigualdades sociais, ela, né, quando fecha uma sala de aula, a gente não sabe que portas abrem, né? Muitas vezes abre a porta das celas, abre a porta do cemitério, dos necrotérios, enfim. Então, isso, na ponta, assim, a gente pode associar muitas vezes a própria questão da política institucional à questão da necropolítica, né? Então, pensar isso, assim, nesse tempo que a gente está vivendo, eu acho que é importante. Né? E falar um pouco sobre o Liberato sempre é bom, né? Porque é uma escola que também já estou há 12 anos ali, eu vi todo esse movimento crescer, né? Vi se consolidar muito, assim, a questão da educação das relações étnico-raciais e a afirmação da luta antirracista dentro do ambiente escolar. Isso é uma coisa que dá um orgulho, né, para a gente, assim, mas não um orgulho individual, né, um orgulho coletivo, assim, né, de ver, assim, pessoas como a Luciana, como a Estela Benevenuto, né, que participou de outros encontros, a professora Márcia, enfim, né, todas essas pessoas, assim, que têm trilhado esse caminho, né, na luta de uma educação inclusiva, ver aos poucos o fruto desse nosso trabalho avançar. Então, eu acho que a gente está num bom caminho, né, e eu sempre tenho dito, assim, que a luta antirracista dentro dos espaços escolares, ela tem sido uma luta revolucionária. Ela é uma luta que emerge da base, é uma luta que emerge dos movimentos sociais, né? A Luciana apontou muito bem, assim, a gente não faz educação antirracista sozinho, né? Não é um professor sozinho dentro da escola que vai movimentar a estrutura. São esses embates, né, essas reflexões entre aliados e não aliados, que vai fazer com que as discussões avancem, né, que as práticas elas se consolidem como práticas pedagógicas de transformação da educação. Então, é isso, o Liberato é um pouco isso, né, e acho que a gente pode ir encaminhando, né, Zé? Isso, até ia falar. Só deixando 2 registros, tá, Paulo? Primeiro que só foi, o Liberato foi o único, nós somos 2 escolas de ensino médio, né, o Liberato e o Meyer, né, Emílio Meyer. Infelizmente não tivemos registro do Emílio Meyer, mas tivemos o do Liberato, então foi a única escola de ensino médio que fez esse registro. E a segunda, que todo esse material que a gente está apresentando aí vai sair na descrição também da apresentação lá no dia 27, que é hoje. É dia 27 que vamos começar a apresentar. Esse material todo está na nossa página no site do Aluno Pesquisador, tá? Então, o pessoal pode ir lá, navegar na página, vai ver todos os registros. Algumas ideias, né, que as ideias Isso, vão para implementar na sua escola, enfim, está aberto. Né? Sim, vai ter os 34 registros. Então, acho que é isso, né, Paulo? Passamos, então, para o Matheus e para Luciana. Eu vi que tem uma questão que está certo, então pode se fechar com as considerações finais, né, o Matheus e a Luciana, que é já, ao fazer as considerações finais, a Luciana, de certa forma, também já tocou nisso, aí o Matheus também fala sobre isso aí, sobre essas questões dessa conjuntura, né, governamental, tal, então já, né, os rumos do EAB nessas conjunturas, né, como é que vocês estão vendo, então façam as considerações finais já fazendo essa análise.
não sei se vou eu ou vou a Lu primeiro, mas, né? Escolham. Vai, Matheus. Vai, Tá. Matheus. Então, assim, bom, as minhas considerações, né, como acho que já foi citado, a rede como um todo tem se encontrado bastante fragilizada, assim, nas suas múltiplas atividades, projetos, né, o EAB acaba não sendo exceção. Mas o que eu posso, dentro desse cenário, dar minha percepção num olhar positivo, é que mais de uma vez se falou, né, sobre ou um fechamento do EAB, ou redução de carga, alguma coisa, mas os EABs têm se estruturado de forma de rede, que era uma questão que eu lembro, então, né, já que falaram sobre aposentadoria, né, colegas aí como o Zé ou outros das escolas que eu trabalho que são mais antigos, aí, que pegaram muito lá nos anos 90, sempre citam essa questão, né, de rede, né, das escolas estarem integradas em formato de rede. E eu entendo que os EABs acabam emulando muito bem essa lógica, que nós nos encontramos regularmente, trocamos as nossas experiências pedagógicas, né, entre os professores, nos comunicamos e nos fortalecemos através dessa rede, né? Seja a região centro-sul, seja no norte, seja no leste, a gente se encontra, compartilha e nos fortalecemos enquanto espaço de prática pedagógica, né? E isso acho que é um elemento que fortalece os EABs. A gente tem nesse momento de fragilidade muitas mudanças, corte na rede, isso, aquilo, mas os EABs, não vou dizer que eles passaram incólumes, né? Mas frente a várias mudanças que se mostraram aí nas últimas semanas dentro da rede, os EABs se mantiveram bem dentro dessa lógica. Eu acho que passa por isso. A gente tem apresentado um trabalho de qualidade, um trabalho relevante, o selo Petronilha está aí para demonstrar a qualidade do trabalho que é executado a partir dos EABs, e a gente tem se estruturado nesse formato de rede, nos fortalecendo, mostrando que o trabalho que é feito nesse espaço é válido, é importante, né, e que deve continuar. Eu acho que essa é a minha contribuição aí nesse fechamento aí. Luciana. Eu acho que a gente está no caminho certo, mas a gente também não pode fechar os olhos para o desmonte que tentam fazer com os EABs, né? Porque o racismo, assim como a tecnologia, ele vai se aperfeiçoando e vai se adaptando às novas conjunturas, né? O que eu percebo é que os EADs hoje nas escolas têm sido um espaço concorrido, né? Principalmente por algumas direções que não têm letramento, que não têm um certo poder de mano ali, porque virou gancho de emprego, né? Então, a gente tem os EADs que se mantêm e que resistem, né, às investidas do governo, mas também tem alguns EADs que são constituídos por pessoas que não têm muito letramento, e aí o resultado a gente vê na resposta do número de trabalhos que foram encaminhados para essa proposta, para essa extensão, né? Então, eu já cansei de ir para formações da rede municipal com coordenadores de EAD que não sabiam quem era a professora Petronilha, que não sabem o que significa a sigla SECOM, né? Que a gente falando em setembro sobre a questão dos IBEJs não sabia, mas quem são esses, né? Que ainda querem trabalhar Monteiro Lobato com seus alunos, então a gente tem EABs que estão fortalecidos, com profissionais qualificados para ocupar esses espaços, mas a gente também tem precisa desconstruir e destituir essas pessoas, né? E para que isso ocorra, a gente precisa de um apoio da gestão, de um apoio do governo, né? Que a gente às vezes não vê. Porque daí o que acontece, né? Chega lá o professor, toma posse na escola, é amigo do diretor, é amigo da diretora, vai se botar lá no EAD. E nem sabe o que o cara faz, e nem sabe o que é o EAD, mas ele está lá para tapar um furo, para tapar sua carga horária. Isso acontece? Acontece, né? A gente vê aí nas formações, a gente se depara com cada coisa, né, Matheus? Mas também a gente tem esses EADs que são qualificados, que têm trabalhos belíssimos,
que tem publicações acadêmicas, que participam de mostras de iniciação científica, que tem um trabalho digno, né? Porque nós, professores da rede municipal, ali, apesar de ser perseguido pela gestão, né, e de toda hora a gente acaba o ano, a gente nunca sabe o que vai ser do EAB no outro ano, assim, né? A gente nunca sabe se a gente vai ter a nossa carga horária, o que a gente vai fazer, o que vai ser do EAB. Então, viver assim é bem difícil, né? Mas a gente tenta constituir e fazer um trabalho qualificado com o que a gente tem, sempre contando com as parcerias, que é isso que fortalece o nosso trabalho, né? As parcerias internas, as parcerias dentro da escola, a parceria de uma direção faz muita diferença, né? Quando a gente tem parceria da direção, da supervisão, do serviço de orientação dentro da escola, a gente consegue fazer um trabalho ótimo, quando a gente tem essa sintonia, né? O problema acontece quando nem a supervisão sabe qual é o trabalho do EAB, daí isso emperra e a gente não consegue fazer. Então, eu agradeço muito, assim, pela escola que eu trabalho hoje, por a gente ter conseguido alcançar essa sintonia, de ter esse reconhecimento por parte da equipe diretiva e o respeito, assim, pelo trabalho que é desenvolvido. E é isso, a gente precisa se fortalecer, porque se o EAB não foi destituído até hoje, é por conta disso que o Matheus trouxe, por conta disso que o Paulo está trazendo aqui, né? Porque a gente tem essa coisa de se juntar e se manter firme, né? De ir para as reuniões do sindicato e da associação e pedir pauta permanente para os EABs, para que também nos defendam, né? Para que também levantem essa bandeira. Então, isso é muito, muito importante. Agradeço a vocês, agradeço a parceria do Paulo, que é meu colega aí de anos, né? Nem vou dizer quanto tempo que é, porque nós vamos denunciar a idade, né? E agradecer aí ao Zé Luiz, ao pessoal dos bastidores, a parceria do Matheus aí, colega, e seguimos e a tendência é que as coisas melhorem, porque a vida não é só tristeza, né? Então tá. É isso, Acho- tá? É Eu isso. também, né? Fazer uma leitura de cenário. Não, eu acho que né, tem coisas, eu acho que dentro do ambiente escolar, muitas vezes a discussão antirracista é uma discussão de tensionamentos, né? E eu acho que também os IAPs também para mostrar que esse tensionamento ele é necessário, né? Porque a escola é o reflexo da sociedade, o racismo é uma questão presente dentro da sociedade, danosa à sociedade, né? E quando isso se reflete dentro do ambiente escolar, né, a gente precisa tensionar, a gente precisa mostrar que muitas vezes, na falta de acesso, por exemplo, né, dos educadores que são aqueles que estão ali à frente dos IABs, né, as discussões de supervisão, de orientação, de gestão da escola, também se manifesta o racismo que estrutura a sociedade, né? Eu acho que o EAB está aí também para mostrar, né, que uma outra forma de educação é possível, né, é necessária e né, é um caminho muito positivo, né? É um caminho muito positivo. A gente tem na nossa rede, né, uma realidade de muitas famílias negras, a gente está em comunidades negras, né? A gente está em escolas que muitas vezes são verdadeiros quilombos, né? São verdadeiros quilombos porque são lugares de acolhimento da população negra. E o professor, né, de escola pública, principalmente das nossas escolas, né, pretas e periféricas, né, o professor precisa ter esse tipo de compreensão, né? O professor precisa compreender que o papel dele, né, muitas vezes é entender o contexto que ele está vivendo, né? Apesar, né, dos governantes muitas vezes terem outras perspectivas, outras leituras de mundo, né, outras leituras de sociedade, outras, né, perspectivas enfim, de futuro, né, para a educação, né, e muitas vezes o futuro da educação que as pessoas, né, pensam a partir da perspectiva da gestão, ela é diferente, muito diferente da perspectiva social, né, de uma educação de base, né, uma educação popular, uma educação, enfim, que cumpra o seu papel social. A gente está aí para resistir. Acho que esse encontro de hoje mostra muito disso, né? São 30 e poucos trabalhos, né? 30% das escolas da rede, né, remeteram seus trabalhos aqui, né?
outros 70% que talvez não tenham enviado, né, talvez sejam porque, olha, ou não tiveram tempo, né, porque a nossa situação dentro da educação, ela é uma situação corrida, a gente está sempre correndo para cima e para baixo, né, o adoecimento dos professores é uma coisa muito séria, precisa ser pensado, ser estudado, e é preciso ter ação com relação a isso, e muitas vezes esse adoecimento também, né, é por conta das relações raciais mal estabelecidas aí que a gente vive, né? É por conta desse racismo estrutural aí que a gente está vivendo, né? Nós temos muito professor doente, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que o educador doente, né, vai ensinar, né, o estudante, né, vai descer todo mundo. Então é preciso cuidado, né? E acho que a educação das relações étnico-raciais, esses espaços de educação afro-brasileira e indígena também são espaços de cuidado. Os professores que estão trabalhando nos EABs, eles estão cuidando com uma parte muito sensível da sociedade. Então, fazendo um trabalho assim, na minha concepção, é um trabalho de revolução, é um trabalho de transformação social. Então, agradeço mais uma vez, né, a presença da Luciana, do Matheus, a parceria do Zé, do Evandro, do Rafael, e principalmente a parceria da Rayane, né? Mais uma vez, o nosso encontro de 45 minutos durou quase 2 horas, mas estamos juntos aí, né?